Ei, fera! Falamos até agora do objeto da ADI e ADC. Agora veja que para a DPF é qualquer ato do poder público, inclusive lei ou ato normativo. Veja que no aspecto material, o objeto da ADPF é bem mais amplo que da ADI e ADC, pois não se exige que seja ato normativo. O artigo 1º da Lei 9.882 de 99 se refere expressamente a evitar ou reparar lesão a preceito fundamental resultante de ato do poder público. Embora o inciso 1 do parágrafo único do mesmo artigo faça referência à lei ou ato normativo, a doutrina em peso interpreta os dois dispositivos legais de forma sistemática, de modo que pode ser objeto de ADPF desde que viole diretamente a Constituição, qualquer ato do poder público, inclusive de efeitos concretos, lei ou ato normativo em vigor. De outro lado, não podem ser objeto de ADPF. Primeiro, atos normativos secundários de caráter tipicamente regulamentar. Exige-se violação direta da Constituição. Nesse sentido, a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que a arguição do descumprimento de preceito fundamental é, via de regra, meio inidôneo para processar questões controvertidas derivadas de normas secundárias e de caráter tipicamente regulamentar. ADPF 210, agravo regimental de 2013. Segundo, normas constitucionais originárias. Em função do princípio da unidade, não existem normas originárias inconstitucionais. Terceiro, súmulas vinculantes. As súmulas vinculantes possuem procedimento próprio de revisão ou de cancelamento. Artigo 103-A, parágrafo 2º, princípio da subsidiariedade. Quarto, emendas constitucionais, além de não ser ato pronto e acabado, estão sujeitas à ADI, princípio da subsidiariedade. Quinto, veto a projeto de lei. Na ADPF número 1, o STF entendeu que o veto político ou jurídico e a deliberação legislativa de manter ou recusar o veto, qualquer que seja o motivo desse juízo, compõem procedimentos que se hão de reservar à esfera de independência dos poderes políticos em apreço. Quanto ao veto político, não há qualquer divergência doutrinária, mas há quem defenda que o veto jurídico pode ser objeto de ADPF. Não foi esse o entendimento do STF na ADPF 01. Sexto, decisões judiciais transitadas em julgado. Pelo princípio da subsidiariedade, cabe ação rescisória. Segundo o STF, não é função constitucional da ADPF atuar como instrumento de desconstituição da autoridade da coisa julgada em sentido material. Claramente delimitou o âmbito de incidência dessa ação constitucional, pré-excluindo de seu campo de abrangência atos jurisdicionais, como ora referido na petição inicial, desde que impregnados dos atributos que qualificam a res judicata. ADPF 288, medida cautelar de 2013, ADPF 81, medida cautelar de 2015. Porém, se há diversas ações em curso, em diversos graus, com diversas interpretações e decisões divergentes que geram insegurança jurídica, não sendo cabível ADI, cabe a DPF. Por exemplo, caso da importação de pneus usados, ADPF 101. Existiam diversas ações em andamento, hipótese de controvérsia judicial relevante, artigo 1º, inciso 1, cumulado com o artigo 3º, inciso 5, da Lei 9.882 de 99. Entendeu o STF que a ADPF era cabível diante da multiplicidade de ações judiciais nos diversos graus de jurisdição, nas quais se tem interpretações e decisões divergentes sobre a matéria, situação de insegurança jurídica, acrescida da ausência de outro meio processual hábil para solucionar a polêmica pendente, observância do princípio da subsidiariedade, cabimento da presente ação. Sétimo, leis revogadas. Há certa divergência entre ministros do STF, a exemplo do ministro Celso de Mello, estendeu o estendimento da ADI para não admitir a DPF contra a lei revogada. De outro lado, o ministro Gilmar Mendes tinha entendimento diverso. Recentemente, em 2017, o STF, por maioria, no julgamento da ADI 2028 do Distrito Federal, que converteu a ADI em ADPF, deu a entender que a ADPF pode ter
ter como objeto atos normativos revogados. No entanto, há decisão recente que decretou a perda superveniente de objeto pela revogação do ato questionado em ADPF. Por exemplo, na ADPF 425, de relatoria do ministro Fachin, julgada em 2018, o processo foi extinto em razão de revogação do objeto questionado. De toda sorte, é possível afirmar que, excepcionalmente, lei revogada poderá ser objeto de ADPF. Eita! Falamos tudo sobre a perspectiva material, captou? Ótimo, mas continua aí que ainda tem mais. Vamos à